O Jornal Taguacê está aqui no Salão Verde e nesse momento estou aqui falando com o deputado federal do PT do Rio Grande do Sul e líder do PT na Câmara Federal. Deputado, parece que o governo Bolsonaro parece que vem ou tira a educação ou tira a saúde e está atrapalhado. Um governo que quer simplesmente prejudicar a classe trabalhadora e a classe pobre? Bom, o governo apresenta um conjunto de propostas que, em primeiro lugar, nunca foram debatidas com a população. Você não pode revisar um conjunto de questões que fazem parte dos pressupostos da Constituição de 1988, sem que esse tema jamais tenha sido debatido na sociedade. Há uma revisão completa do pacto. Ele acaba com uma garantia que nós temos hoje de recursos mínimos para a saúde e para a educação, porque ele não só faz uma fusão dos limites, como ele permite que novas despesas sejam contabilizadas. Então, quando ele traz a despesa de aposentados e pensionistas para a rubrica da saúde e da educação, automaticamente ele está diminuindo o dinheiro da educação. Quando ele propõe, por exemplo, a extinção dos municípios de mais de 5 mil habitantes, que não têm pelo menos 10% de receita própria, num estado como o Rio Grande do Sul, ele propõe a extinção de mais da metade das cidades do estado. Ele traz um conjunto de propostas que todas elas têm como objetivo reduzir a oferta de serviços do Estado na área da saúde, na área da educação, viabilizar mais recursos para pagar juros da dívida e protege as categorias que têm o maior poder aquisitivo, do Judiciário, do Ministério Público, os militares. Portanto, é uma proposta perversa do ponto de vista dos seus objetivos. E nós somos totalmente contrários e vamos trabalhar contra a aprovação de qualquer item desse pacote. Deputado, eu não poderia falar de outra coisa. Hoje se fala muito da questão da quebra de decoro. Quando o Eduardo Bolsonaro vai lá e fala da questão do AI-5, o PT parece que está entrando no Supremo contra esta quebra de sigilo. É isso que o PT fez? Nós fizemos uma representação, a Constituição Federal ela é muito clara. A apologia à tortura, à ditadura militar, a manifestação e a mobilização contrária ao Estado Democrático de Direito é tipificado como crime contra o país na Constituição Federal. E o fato dele ser deputado não tira dele a responsabilidade, pelo contrário, ele jurou a Constituição para tomar posse. Na medida que ele rasga a Constituição e atenta contra o Estado Democrático de Direito, ele deve sim ser denunciado e responder por esse crime junto ao Supremo Tribunal Federal. Uma outra coisa, deputado, que nós não podemos deixar de hipótese alguma. O ministro Moro parece que ele não aguenta conviver com o adversário, não aguenta conviver, e a questão é perseguir o adversário. E essa semana caiu na questão de querer prender a ex-presidenta Dilma. Olha, isso aí é quase inacreditável, né? Uma mulher honesta, uma mulher que foi caçada aqui por uma assembleia de bandidos, presidida pelo Eduardo Cunha. A Polícia Federal pedia a prisão no inquérito que sequer ela responde, ela não faz parte do inquérito. Então isso revela uma tentativa permanente desse jagunço de milicianos, que é a figura que hoje ocupa o Ministério da Justiça, que se utiliza da estrutura da Polícia Federal para proteger aliados. É assim que ele protege o Queiroz, é assim que ele protege a família Bolsonaro no esquema, né, lá do Porteiro, e persegue adversários para mostrar serviço para a família Metralha, né? Então, o Moro, que entrou no governo como um juiz implacável, em pouco tempo é reconhecido como um jagunço de miliciano, que foi no que ele transformou o Ministério da Justiça e a Polícia Federal. Que bom que o Ministério Público Federal e o ministro Edson Fachin tiveram o mínimo de sensatez de não permitir uma loucura que seria autorizar a prisão da presidenta Dilma no inquérito onde ela sequer é investigada.
Deputado, eu só queria te deixar, por último, você resumir muito rápido a questão dos leilões, da liquidação que esse governo está liquidando no nosso país. O leilão do pré-sal, ele mostrou, em primeiro lugar, que o risco Bolsonaro afasta investidores. O risco Bolsonaro, ele ficou explicitado. Por quê? Porque, na realidade, nós compramos aquilo que já era nosso. Um leilão onde a compra principal é um consórcio do qual a Petrobras tinha 90%, tem 90%, e duas empresas chinesas têm 10%, pelo preço mínimo, sem que nenhuma outra proposta tenha sido ofertada. Ou seja, a Petrobras comprou aquilo que já era dela. O outro campo que foi leiloado também foi comprado pela Petrobras, que comprou um campo que já era seu. Então é o Brasil comprando aquilo que é seu. O que não deixa de ser uma coisa boa, porque evita a desnacionalização. E os outros campos sequer tiveram oferta, com preço aviltante. Isso significa risco Bolsonaro. Investidor internacional sabe que é um governo frágil, que é um governo que ninguém sabe até onde vai, e não querem fazer um investimento num cenário como esse. Então, o risco Bolsonaro é o que provocou essa fuga de interessados na participação desse leilão.